Pronto, galera. Já botei para gravar para a gente não perder tempo. Deixa eu só botar o chat aqui para eu ver enquanto você redigir. Bora. Então, eu vou comparar o style sheet com o style component. Quando nós montamos a tela do chat, nós percebemos que aqui embaixo nós escrevemos o componente, né, style sheet create, e aí nós passamos a colocar a estilização e fazer referência dentro de cada elemento com o nome lá style e o nome, né, styles, ponto, o nome que nós demos lá para a classe. Então, até aí foi da maneira que nós fizemos. Ele se assemelha bastante com CSS. No entanto, tem um módulo tem que ser das features que integrem. É bom que as features se integrem, Matheus, para eu conseguir ver elas funcionando. É a ideia do grupo, né? 3 de cada lado, cada um faz o back-end, outro faz o front. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser, lá dentro de Home, nós vamos ver que a gente não tem praticamente nada na tela, né? Então, eu vou deixar só Home e o Styles dela aberto. Nós temos um carinha, um módulo chamado Styled Component. Para utilizar ele, vou dar um clear aqui, eu já instalei no meu, mas vocês podem dar lá o comando expo install. Deixa eu dar uma aumentada aqui se der. Expo install, deixa eu botar ele para cima. Vou dar um clear. Então vocês dariam expo install, e aí vocês vão usar lá o style de traço component. Depois que esse carinha for instalado, vocês vão conseguir fazer uso do style de component. O que a gente tem que fazer para utilizar? Primeira coisa, aqui dentro da home, né, que nós vamos utilizar, a gente tem a index e o style. Deixa eu ver aqui o que falaram. Show, Vitor. Vou listar. Hoje são 2 componentes que a gente vai instalar. Vou botar aqui. Meu teclado não está funcionando. Vou botar aqui, ó. Deixar aqui assim, Vitor. Que aí dá para você lembrar que vai ter que instalar ele. Show? Então, para fazer o uso, ele é um componente, ele já está instalado. Nós vamos colocar lá, ó, import, o nome lá, né, do styled, from e componente. A gente tem o styled component / native. A gente só precisa colocar isso dentro do arquivo que a gente chamou de styles CSS. A princípio ele não tá sendo usado. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Beleza, esse é o primeiro ponto que a gente precisou fazer. Então, quando a tela carrega, a home, nós vamos ver que ela não tem nada, ela só tem ali em cima escrito assim home, né? Que é o que a gente colocou aqui. Eu vou criar
3 views aqui, só de teste. Enquanto ele está carregando ali. Ó, view. Vou botar aqui um text. Vou botar aqui, ó. Sou o texto 1. Vou pegar essa view. Vou copiar. Vou botar aqui. Sou o texto 2. Sou o texto 3. Vou salvar. Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro, galera? Porque eu tenho que retornar um componente só. Então, eu terei que criar uma view que englobasse todas essas 3 ou utilizar essa estrutura que a gente chama de fragmento, né? Fragment, que faz com que todos eles fiquem dentro da estrutura. E aí, se vocês perceberem, ele está ali, ó, sou o texto 1, sou o texto 2, sou o texto 3. No caso aqui desse simulador do iPhone e alguns outros celulares, a gente tem essa tela que a borda aqui é mais alta e tem tela nessa parte. E acaba acontecendo esse tipo de problema. O que a gente pode fazer? Tem um componente que foi criado só com esse intuito, que é o Safe Area View. Então, se eu vier aqui, ó, nesse import e botar aqui, ó, Safe Area View, ele é uma view. Ó, eu vou até substituir por esse fragmento, ó, que estava aqui, e vou salvar. Olha o que ele vai fazer. Ele já joga para baixo, porque esse componente tem só esse objetivo. Daria para fazer com um pad? Daria. Mas dependendo de celular para celular, vai alterar. Então, é bom a gente ter aí alguma zona de segurança. O Diogo da Omnistack, ele usava uma constant, né? Que ele pegava o valor da área do telefone. Pode ser também. Qual a diferença? Isso daí é mais garantido? Não, porque lá ele pegava meio que fazia manualmente, né? Ele pegava o tamanho, a altura e adicionava um valor a mais para poder descer. Isso aí parece que faz sozinho. Cara. Isso. Ele já tem implementação dentro dele. Então não tem muita diferença. Isso daí só está abstraindo para a gente a mesma proposta. E aí, o que acontece? Para eu começar a fazer uso do Styled Component, a primeira coisa que a gente tem que observar é que os componentes no mobile, eles ficam um embaixo do outro naturalmente, né? Isso daí é a direção do componente. Porque o dispositivo mobile ele é vertical, a tendência é que acabe sendo vertical os componentes para caber, né, distribuir melhor na tela. E aí nós vamos utilizar esse style que nós acabamos de criar. Então a gente vai botar aqui, ó, import, o que vai ter lá dentro das nossas classes, né? Até o momento a gente não tem nada lá dentro. Eu vou falar da onde eu vou pegar. Então, dentro de cada página aqui da estrutura do home, eu tenho styles. Então, se eu quero pegar ele desse mesmo diretório, /styles. Então, ele já vai estar pegando lá esse styles. Então, ele já está agora enxergando aquela página até agora em branco, né? Não tem nada dentro dela. Então, a gente vai começar a criar esse conceito, né? Primeira coisa, eu vou pegar eu quero pegar e criar algo. Não vou mexer no Safe Area View, porque não é comum a todo mundo. Eu vou criar um container, né, entre essas views, para ficar mais fácil a explicação. Eu geralmente chamo eles de Warper, né? Pode ter o nome que você bem desejar. Isso daqui é só para segurar
os componentes. Então, vou botar aqui, ó. E aí deu erro. Aí não existe o componente integrado, o ARPerView. Então, qual é o style de component, como ele trabalha? Eu criei esse componente, eu vou copiar ele, vou colocar aqui dentro. Ainda vai continuar dando erro, porque ele não está encontrando o ARPview lá do outro lado. E aí eu vou entrar aqui no Styles e vou criar o ARPview. Então, basicamente, é assim que funciona. Ó. Export, porque eu tenho que exportar para ele chegar do outro lado. Criei aqui o ARPview. Aí eu falo que eu vou usar o styled, que é esse cara. Ponto. E aí, qual é o componente que ele tem que se basear? Aí eu tenho que colocar um componente que seja do React Native. Eu quero que meu ARPview seja uma especialização do view. É como se fosse um polimorfismo isso. E aí, aqui eu coloco o que a gente chama de plica, né? Essas aspinhas aqui. E tudo que eu colocar agora aqui dentro vai se assemelhar muito a CSS. Inclusive, ó, vou atualizar agora. Não aconteceu nada, mas deixou de dar erro. Porque ele já está conseguindo enxergar que o ARPview tem que se comportar que nenhuma view. Beleza. Então, agora é a hora de a gente começar a entender um pouco do que a gente chama de flex. Né? Primeira coisa que nós vimos é que um está embaixo do outro. Isso se dá devido a uma propriedade que a gente chama de flex. Aí percebo que agora eu escrevo como se fosse CSS, não é mais caixa alta, é traço. Então, isso é uma das vantagens aí que nós já vimos do Styled Component em relação aos styles. Aí, ó, Flex Direction. E aí eu tenho as opções. Ele, naturalmente, ele já está no modelo de column, né? Ele se comporta como se fosse uma coluna, então tudo que tiver vai se organizar em uma coluna, mas eu posso também botar a orientação como se fosse row. Então os componentes eles se alinham, né? Se organizam como formato de row, de linha. Então só de fazer essa alteração, deixa eu ver aqui onde eu errei. Style de Flex Direction. É porque não preciso da aspa, se eu não me engano. Ó, tá lá. Um do lado do outro. Para facilitar a visualização, eu vou jogar dentro da view depois uma borda para a gente conseguir enxergar melhor. Mas o que a gente percebe, que a gente tem que perceber até então? Eu simplesmente falei o quê? Olha, você vai se alinhar no formato de row. O que eu posso trazer mais para esse cara? Eu vou botar uma borda para a gente começar a enxergar um pouco melhor. Borda de 1 pixel. Então, aqui, ó, perceba que agora eu estou escrevendo muito mais parecido com o CSS. Vou botar aqui uma borda entre os componentes. Né? Então, a gente sabe que está aqui a minha tela, né? O meu componente, o ARPview. E aí, se eu quisesse alinhar essa galera, eu tenho aqui, ó, Justify Content. Eu falo, ó, eu quero que vocês alinhem no centro. Ah, eu quero alinhar também ele no meio da tela. Aí eu posso botar aqui o Align Items. E é esperado que vá para o meio da tela. No entanto, não vai. Por que não vai, galera? Porque olha a altura que esse componente está. Eu não tenho. Se eu estou falando para ele se alinhar no meio do componente centralizado, mas esse componente só toma esse espaço, de fato ele está centralizado na altura dele, né? Está exatamente no meio da altura. Porque ele que fez o componente crescer. E aí, o flex, aonde eu acho que ele ganha
é um diferencial o JSX funcionar dessa maneira, porque o Flex, o nome já fala, né? Ele se adequa ao layout. Aí se eu passar o Flex 1, não vai funcionar ainda, vou explicar por quê. Ele vai falar o seguinte: eu quero que você ocupe todo o tamanho que você tiver. E aí eu vou já mudar aqui para... Vou deixar do jeito que está. Row. Vou salvar. Aí aconteceu isso aqui. Por quê? Porque existe algum componente... Ele fala que ele vai ser Flex 1, mas ele vai atrás do componente Pi. Qual é o componente Pi desse Warp View? Se a gente for olhar, quem é o pai do Warp View? É esse Safe Area View. Se eu chegar nesse componente, ó, Safe Area View, vou criar, ó, poderia botar aqui direto Style, mas eu também posso fazer isso daqui, ó. Ele é um componente do React, então eu posso copiar, posso falar que isso daqui para raiva do Matheus, eu vou misturar aqui português e inglês. Correção view, correção view. Existe esse elemento dentro do React? Não existe. Mas, se eu estou botando ele aqui com o nome que eu quero, é porque possivelmente eu quero que ele seja estilizado lá na página de Styled Component. Então, vou botar aqui, ó. Até ele completar, melhor escrever. Correção view. Vou copiar essa estrutura aqui, ó. Pegar aqui, ó. Eu chamei de correção view. Vou apagar aqui tudo que eu tinha colocado. E ele está estendendo de quem? Correção view, qual era o componente naturalmente que estava lá? Era o que eu tirei lá do local. Era o Safe Area View. Então, vou botar ele aqui. Vou salvar. Não vai dar erro, porque ele tem que também salvar aqui, ó. O correção view está dentro do styles, ele chega aqui dentro do styles, vê que correção view é do tipo Safe Area View. E aí ele continua funcionando. E aí eu vou falar que o flex dele é 1. Quando eu falo isso, magicamente passou a funcionar. Por quê, pessoal? Porque eu estou falando que o elemento mais externo, né, o pai de todos, ele é flex 1. O que significa isso, galera? Ele vai tentar se adequar ao máximo espaço que ele tem. E como, naturalmente, os componentes se alinham em coluna, ele alinhou tudo que ele tem dentro em coluna. Como o ArpView ele está em coluna, no entanto, quando chega no ArpView, o ArpView fala o quê? Olha, quem está dentro de mim vai assumir o comportamento de linha. Por isso que a gente está vendo isso aqui, um do lado do outro como linha. Aí, para ficar mais claro, para começar a ter mais carinha de estrutura, eu vou substituir esses views aqui, ó. Eu vou chamar esse view aqui de header. Vou chamar esse view aqui de content. Vou chamar esse view aqui de footer. Uma das vantagens também do Styled Component é que fica mais limpo o código e você consegue ver os blocos e já entender qual é o objetivo dele. Antes era view, view, view. Agora eu tenho assim, ó, o ArpView, header, conteúdo, footer. E aí, eles são de que tipo? Eles são do tipo view. Então, tem que fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros. Seria o quê? Chegar aqui e falar, olha, eu tenho lá dentro uma classe header, eu tenho lá dentro uma classe content, eu tenho lá dentro uma classe footer e vou salvar. Vai dar erro, porque ele não tem os seus respectivos aqui. Então, eu vou copiar isso daqui, vou falar que agora eu vou estender de view,
e vou criar o que a gente acabou de criar. Olha, header, vou tirar isso daqui, ó. Header, content, footer. Vou salvar. Esperado, parou de dar erro. E aí, eu vou, para que a gente entenda um pouquinho melhor, eu vou forçar uma borda em cada um desses componentes, só para a gente ter a visão periférica do que está acontecendo. Ó, é isso que está acontecendo. Eles estão centralizados ao máximo, porque aqui ó, o Harper, que é o pai deles, fala, olha, eu quero que o conteúdo se alinhe central, então eles ficaram centralizados horizontalmente, e aí esse align items alinhou eles verticalmente. Então, se eu comentar esse justify, ó, vê que ele juntou, mas continua no meio da tela. Se eu descomentar, ele centraliza. Se eu descomentar align items, ele vai jogar lá para cima. Então, o que eu quero também que vocês entendam é que perceba que cada componente aqui dentro, header, content e footer, eles estão tendo o tamanho que o que está dentro dele ocupa. Mas eu poderia fazer que ele fosse um pouquinho mais inteligente. Então, se eu chegar aqui no header e falar, olha, header, tu vai ter flex 1. Lembra que esse primeiro é o header. Opa! Ele tentou ocupar o máximo de espaço e ele só parou quando ele achatou e ele não pode roubar desses outros dois. Então, ele cresceu o máximo. Já vou deixar no modelo ó, certinho. Isso aí, é a parte mais chata do front, né? Mas é só hábito. E agora eu vou pegar aqui, isso daqui não vai ser dessa maneira. Como eu chamei de header, conteúdo e footer, basta que eu chegue aqui e fale para esse componente, ó, você vai se comportar de forma de coluna. Magicamente, fica um embaixo do outro. E aí, eita cacete. E aí, eita, o negócio está querendo abrir aqui. Qual é a ideia do conteúdo? Opa, header é para ficar lá em cima, content no meio, footer. Se eu chegar agora aqui para o conteúdo, eu vou falar o seguinte para ele, ó. Tu vai ter o flex de 1. Olha o que ele fez. Aí, quem dá a dica aí de como eu posso fazer para esses carinhas aqui ocuparem, né? Por que eles estão meio que achatados, né? Para eles crescerem na outra posição, para eles ficarem ocupando a tela toda. Você pode colocar um idif ou um ref 100%. Você não lembra qual que pega para lateral no momento. O idif ou edge? Todo mundo colocaria o idif e o edge? Flexbox, aonde? Vamos tentar entender. Esse cara aqui está como coluna. Ele está como flex 1. Correção view. Vamos atualizar aqui. Flex tem que ir fazendo aos poucos e olhando como está ficando. A gente já pode usar o próprio Flex para fazer esse conteúdo. Eu posso pegar... Deixa eu botar aqui.
conteúdo para ficar no meio, então eu mandei ele alinhar. Quem é o pai? Eu tenho aqui o correção view. O correção view, para mim ele teria que ter esticado. Deixa eu ver por que ele não esticou. Tem algum lugar que eu esqueci aqui. O width funcionaria? Funcionaria. Mas dá para fazer sem. O widget ele não ficaria ajustado nas bordas, né? Talvez não ficaria por causa das diferentes telas. Mas a gente botasse o width 100%, ele assumiria 100%. Aí acabaria que ele acertaria. Mas dá para fazer isso só com o flex. E se eu botasse o Flex Direction Row em cada um deles? No header, no content e no footer? Daria certo? E aí seria o alinhamento interno dele, né? Tudo que estivesse dentro dele se comportaria dessa maneira. Se tivesse uma estrutura dentro dele, se eu quiser alinhar um do lado do outro, eu vou ter que naturalmente já utilizar o row. Deixa eu ver se esse header, se eu botar aqui o Flex Direction Row, ele vai botar só de teste para a gente. Correr. Deixa eu ver a estrutura aqui. Tem o Harper View. O Harper. Se eu botar esse cara aqui como row, ele está assumindo, né, o tamanho, né? Esse aqui flex 1, esses aqui estão sem flex, então ele está maior. Na hora que eu estico ele, na hora que eu jogo esse cara para a coluna, um embaixo do outro. Se eu chegasse e jogasse com o width, ele vai funcionar, provavelmente, mas eu não seria o... Deixa eu botar em percentual. Tá vendo? Ele estica. Mas tem uma maneira mais... Utilizar o flex aqui. Se eu botar o flex direction dentro dele, tá, vamos ver. Qual foi a sugestão? Botar como row? Isso. Mas aí ele ainda não estica. Background color. Mudar o background color de qual? Não, cada um aqui, para vocês, vamos lá. Vou botar aqui um tom de cinza, vou background faltou um. Eita, caralho. Background color. 66C. Vou botar aqui mais escurinho. 333. Eu vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui mais claro. 6 a 6. Tá lá, ó. Mas ele tem que esticar. Eu vou esticar ele primeiramente com o width e depois eu mudo o background, tá? Pra gente seguir, aí eu vejo por que o meu não atualizou.
Show de bola. Deixa eu só botar aqui. Porque sem a barra, né, na verdade, ele está alinhado ao... Na verdade, também isso daí é preciosismo, porque a gente não trabalha nem com a borda no elemento, né? E o correto é essa entrega aqui, ó. Sou 1, sou 2 e sou 3. E aí a gente vai começar a codificar baseado nessa distância. A gente vê que a gente conseguiu, com até o momento, muito menos código. Boa, Vitor. Na verdade, terminou aqui com você e já atualizo lá em cima. Já está atualizado lá hoje, com o que eu comecei hoje a aula. Se a gente olhar aqui, galera, eu, com essas linhas de código e aqui dentro, essa estrutura aqui já não é mais necessária, porque eu não estou fazendo style sheet aqui. E outra coisa, por mais que eu esteja usando aqui view, safe area view, tá aqui, ó, vocês estão vendo que eles estão apagados, ou seja, não estão sendo usados. Ah, mas onde é que eles estão sendo usados? O próprio style de component, ele faz esse trabalho para a gente. Internamente lá, ele já chama e ele acaba já aceitando aqui os comandos nativos do React Native, né? View, não precisa importar. Então, fica mais fácil. Aí, beleza. Se a gente for olhar o código, ele está muito mais limpo, muito menos verboso, né? E nós conseguimos alinhar isso igual a gente conseguiu aqui, ó. Se a gente pegar aqui, a gente tem um header, aqui a gente tem o conteúdo do content e aqui embaixo a gente tem o footer. Então, a gente poderia trabalhar uma estrutura similar aqui, inclusive reescrever aqui para treinar. Então, baseado nisso, a gente viu o básico da parte do mobile. Do mobile não, do style de component. Deixa... Beleza. O que a gente vai fazer agora? Nós comparamos e exemplificamos algumas funções básicas do style de component. O style de component, galera, ele é um mundo. Assim, tem muita coisa em relação a ele e ao conceito. Então, se vocês procurarem um pouco mais a respeito, se aqui digitasse, deixa eu abrir na própria aba aqui. Procurem por style de component que ele vai... Style de components. Ele tem muita funcionalidade para trabalhar o CSS. Aqui no React Native, ele não trabalha o encadeamento de CSS. No entanto, só React, porque é para web, você consegue fazer encadeamento. Você consegue passar propriedades para o CSS. Então, é bem amplo. Então, tem uma documentação bem interessante aí para vocês irem melhorando aí a sua experiência com o React Native. E aí, beleza. A gente vai agora olhar... Deixa eu achar aqui onde a gente estava. Você instalou o style de component, Vitor? Tenta ver se na hora de importar o styled, você chamou do native. Chamado style de component nesse caso, do Expo. Tem o native aqui, ele dá erro. Talvez pode ter sido erro. Se não foi, depois tu me reporta lá. E aí a gente vai começar a lidar com upload de imagem
no aplicativo, né? Eu vou fazer o upload aí de uma imagem para dentro do aplicativo. O Expo, a ideia dele é facilitar. Então, ele tem aí uns componentes que já tentam auxiliar na construção. E-mail, Vitor. E aí, o que a gente vai botar? Dentro do Expo, se a gente procurar, a gente tem um carinha chamado Image Picker. Então, baseado nele, show, Lucas, já vai dar para iniciar aqui, antes de cair novamente. A gente vai usar aí o Image Picker. Então, ele fala, olha, você tem que fazer o install do Expo, é o que a gente vai fazer. Eu já fiz. Então, a primeira coisa é fazer o import. Aqui já tem uns exemplos de codificação e eu vou pegar aqui o exemplo do import dele. Então, eu vou pegar aqui o import e vou colar aqui nos meus imports do meu código. Então, primeiramente, vocês, é porque eu já instalei. Apesar que eu baixei agora esse projeto, não deve estar instalado não, vou ter que instalar. Eu vou vir aqui, ó, o Style já tinha instalado, ó, Expo, e vou mandar ele instalar. Não deve demorar muito. Vamos acompanhar. Então, lá como sugestão aí do Vitor, eu vou deixar comentado aqui qual foi o componente que fez com que eu colocasse esse import. Agora eu tenho que dar uma guardada aí. Deixa eu ver. Quando cair, a gente já está voltando. Vai startar no próximo vídeo, provavelmente. Por isso que eu evito, já tento vir com as dependências instaladas para não ter que esperá-las fazer. Professor, quando for assim,